Não, vamos começar lá, tipo, falar do podcast, é isso aí, essa é a segunda temporada, nosso primeiro modelo de Nossa um primeira entrevistado vez fazer internacional. remoto, né? Porque E os outros remoto. eram presenciais. É isso aí. Isso aí, pessoal, seja bem-vindo, esse é o que é o Threadcast, eu sou o Ariel. Aqui é o Inácio. E hoje a gente tem duas estreias. A primeira estreia é o nosso telão remoto, com nossos entrevistados, e o nosso primeiro Threadcast internacional. E conosco hoje tá aqui o... Bruno, O Bruno! Bruno, tá onde hoje? cara, eu tô falando de Berlim, na Alemanha. Pois é, estamos aí. Berlim. Então tá inverno aí, tá frio pra caramba. Tá inverno, já tá de noite, são 7 horas agora, mas já tá de noite desde as 4 da tarde, então a gente vai se acostumando com essas coisas loucas. Hein, Bruno, agora que tu falou sobre isso, tu acorda mais cedo aí, baseado pela questão do horário de ficar escuro? Não, acordo 8, 9 horas, por aí. Beleza, Bruno. De Quanto tempo trabalhar, tá né? morando na Alemanha já? Cara, vamos fazer 3 anos agora em março, e tem sido bem diferente, assim. Especialmente nesses últimos anos aí que a gente tem que ter... Com essa pandemia, tá trabalhando de casa, essas coisas assim. Mas quando eu podia sair, era bem massa, assim. Tipo, Berlim é uma cidade muito legal, assim, multicultural. E aqui tu conhece pessoas de várias partes do mundo, assim. Muito interessante, assim. Ah, que legal. E me diz uma coisa, como é que foi a adaptação aí, mudança de cultura, sair do Brasil, ter país tropical, ir pra um país na Europa? Então, quando eu cheguei aqui, tava no final do inverno, aqui, então... mas, tipo, no sul a gente já sofre um pouco do frio, sabe? Então, o finalzinho do inverno aqui é parecido com o inverno no sul. Então, a roupa que eu tinha já era apropriada, assim, então eu não sofri muito. Teve umas 2 semanas, assim, com neve, mas eu não precisei comprar casaco, nada diferente, assim. E, como eu tava falando, né, cara, Berlim é uma cidade, assim, multicultural, então aqui tu se vira muito bem, assim, falando inglês. Mas com certeza, tipo, se tu falar alemão já é um grande plus, assim, porque, por exemplo, quando tu chega aqui, tu já tem que fazer uma papelada no governo, então fazer um registro, que eles chamam na cidade, registrar teu endereço e tal. Então, e nesses órgãos mais burocráticos, assim, a galera evita falar inglês, eles tentam puxar pro alemão, e se não tem jeito e tem alguém perto, assim, que saiba falar inglês, eles até te dão umas dicas, assim, mas, sim, né, em alguns órgãos do governo, assim, basicamente a ideia deles é só falar alemão, porque tu tá mudando para a cidade deles, então, tipo, tu tem que, sabe, se adaptar também à cultura e ao idioma. Então, no começo, assim, eu aprendi o básico, assim, como pedir desculpa, como pedir com licença, como, sabe, cumprimentar as pessoas, especialmente no mercado, sabe, fazer as compras. Pelo menos o básico que tinha. Então aquela ideia de ir para a Alemanha somente com o inglês não faz muito parte da realidade, então é legal ter um pouco do alemão também, é isso? Senão o inglês talvez não seja suficiente para todas as tuas situações e ocasiões aí. Pra todas... Sim, se tu vem, especialmente assim no meu caso, assim, que vim com a minha família, e tenho, tipo, 2 filhos aqui, especialmente nesse caso, é bom tu saber o alemão, porque tu vai ter que interagir com vários lugares, tipo escola, creche, essas coisas, tu tem que saber interagir. E muitos lugares, assim, eles pedem que tu fale alemão, ou pelo menos eles insistem, né, que tu fale alemão, e se não tem jeito, tu tem que levar um intérprete. Mas sempre tem alternativa, assim, sabe? Se tu, no começo, assim, tu
pra tu se encaixar, assim, sempre tem alguma alternativa que tu pode tentar, mas é bom já vir falando alguma coisa em alemão, pelo menos tendo uma ideia básica. E tu, Mas- quando foi... Bom, pode fazer a pergunta. Eu ia te fazer uma pergunta, mas tu, quando foi pra aí, tu já tinha essa base de alemão ou tu teve que te virar aí, fazer alguns cursinhos, pegar um dicionáriozinho, fazer aquele manual rápido de alemão? Não tinha, e na real o Google Translate, assim, ajudou um monte. Continua ajudando. Não, merchan. É, a tecnologia tem que ajudar, né? E, cara, e na verdade eu tive muita sorte, assim, no começo, porque, que nem eu tava falando desse registro que eu fui fazer, tipo, a pessoa que me atendeu, ela sabia falar inglês, então, tipo, já foi um passo mais simples, assim. E, mas daí depois, outras coisas, matricular os meus filhos na escola, daí, tipo, a minha esposa já tava estudando alemão também, daí a gente conseguiu uma intérprete brasileira que mora aqui já há mais tempo e também nos ajudou com algumas coisas. Mas, basicamente, a Lana, minha esposa, ela foi atrás de muita coisa, assim, daí ela também pegou... Ela também tá fazendo aula de alemão, assim, e também, sabe, pegou junto pra, né, conseguir fazer essas coisas, porque no final das contas a gente tem que fazer, né, tipo, tem que matricular o filho na escola, porque escola obrigatória, se tu não matricular ele, tipo, pode ser multado e coisas assim, sabe? Bacana. Então, tem que correr atrás, né? Sim. Conta pra nós então, Bruno, uma história constrangedora aí com relação ao alemão que vocês passaram. Ah, uma só. Cara, teve uma história Uma muito só? mágica, cara. Tem várias, mano. Pode contar mais de uma, cara. Cara, teve uma história muito interessante que eu fui comprar um violão aqui numa loja de música, sabe? E, cara, eu não sou muito expert, assim, no que pedir, assim, eu queria um violão, corda de aço, e fui no cara, assim, perguntei se ele falava inglês, assim, e ele falou que podia falar inglês comigo. E daí eu perguntei por uma guitarra, sabe, acústica. Daí ele, não sei o que vocês... Cara, o cara se estourou assim comigo, porque eu não sei o que vocês pensam, porque aqui tem guitarra elétrica, guitarra acústica, com corda de aço, corda de nylon. O cara já se estourou assim, deu... Calma aí, amigo. Calma, devagar. Eu só quero uma Ele deve- guitarra. Ou era Ele o deve jeito ter dele achado- falar, né? Tipo, né? Alemão, vai, não sei, né? também, cara. Porque daí tem outra história que também eu vou te contar aí depois. Mas no caso é que ele achou que eu era americano, que tava, sei lá, não tava explicando muito bem o que eu queria. Eu falei que eu era brasileiro, também não sabia, tipo... Também tava aprendendo a pedir essas coisas, sabe? Tipo, pra mim a guitarra acústica é, tipo, acoustic guitar. Só que daí ele queria saber se eu queria corda de aço, corda de nylon com amplificação, sabe? Então, basicamente o que eu aprendi é que tu precisa dar detalhes, assim, do que tu quer, sabe? Tipo, não é só chegar e pedir, eu queria ver uma guitarra, assim, ou quero ver um violão. Tu tem que ir dando mais detalhes, assim, porque, tipo, Tem que dizer eles exatamente o são que tu quer, então. Pessoal muito literal. muito literal, exatamente. E outra história engraçada é que eu tava ajudando um amigo aqui numa mudança e ele alugou, assim, um furgão, assim, pra buscar as coisas dele, assim, e daí a gente tava estacionado num lugar, assim, e parou um cara, assim, falou com ele em alemão, mas bem nessa que o Ariel falou, assim, ele parecia que ele tava gritando com a gente, sabe? Xingando. E na real, daí esse meu amigo falou, cara, não fala alemão, só você pode falar inglês, não sei o quê. Daí o cara falou inglês e, nossa, ele falou inglês bem, assim, simpático, sabe? Mudou o idioma, mudou a personalidade. Mudou a fisionomia da pessoa, né, cara? E na real ele falou a mesma coisa que ele, em inglês, que ele tava falando em alemão, que ele, tipo, ele achou que quando ele tava saindo do estacionamento ele tinha encostado no furgão e ia perguntar se tinha algum estrago, alguma coisa tinha acontecido. E basicamente cara era super isso. Sabe? De boas, né? Super de honesto. boa. É.
E o que mais assim, teve de diferença, assim, tipo, porque a gente tem a barreira da língua, né? Aprender alemão, a gente tem que se adaptar com o nosso inglês, né? Daqui pra lá, eles também têm que falar, se adaptar o alemão pro inglês lá, pra gente poder conversar. Mas também tem outras coisas, tipo comida, como é que é as casas, como é que é o funcionamento, tipo, sei lá, na rua, o que que é, qual que são essas diferenças, assim, que é o que mais acho que me chama a atenção, assim, né? Tipo, pô, tá, mas e aí, como é que é o dia a dia? Aqui questão de transporte é muito bem organizado, assim, muito eficiente. Tipo, os ônibus e trens, assim, são muito pontuais, sabe? E mesmo que dê algum problema, assim, na linha, eles sempre têm um aviso lá que vai ter atraso. Então, tipo, nessa questão de pontualidade, assim, é muito bem organizada a cidade aqui. E, basicamente, a maioria das cidades aqui na Alemanha são dessa forma, sabe? E Berlim, tu encontra bastante alimentos assim internacionais, tem mercados assim que vendem itens de outros países também, então algumas coisas tu encontra aqui da culinária brasileira e só que tem um preço mais diferenciado, obviamente, né? Aham. Chimarrão, tem chimarrão aí? Erva de chimarrão? Tem erva de chimarrão. Até a Lana, ela encontrou é tipo um bar que onde tu vai lá, senta, escolhe a erva que tu quer e toma um chimarrão lá no lugar, sabe? Pô, isso nem em Porto Alegre tem, né? Isso não tem aqui, cara. Cara, é um negócio muito, muito maneiro, assim, E eles têm erva própria ou eles trazem erva. Tipo, na verdade, os donos. Na Holanda eles também têm, tem uns bar assim que tu chega lá, pede uma erva e ele te serve lá. Tem uma história engraçada que a Lana, ela foi comprar uns pacotes de erva, né, nessa loja. E tinha um grupo de americanos, assim, que ela notou que ela pediu 2 quilos de erva, assim, e todo mundo ficou assim, nossa, 2 quilos de erva. 2 quilos. 2 quilos. Eles acharam que era um negócio muito, né, sei lá, alucinógeno, sei lá. Aí eles falaram assim, se ela pediu 2, me vê 4. E foi bem engraçado, assim. E daí, tipo, ir no mercado, cara, é muito tenso, assim. Pra mim, eu ainda consigo ir no mercado, por exemplo, comprar queijo, assim, tem um monte de tipo de queijo. Eu ainda consigo comprar uns queijos errados, assim, uns queijos, quando chega em casa, abre fedorento. Então, é uma coisa que eu ainda não aprendi. Mas às vezes dá uma sorte, né? Então. Não dá pra pedir um queijo normal, né? Tipo, onde é que tá o queijo normal? O queijo prato, que é aquele que a gente compra no supermercado fatiado lá. lá. Eu quero um queijo normal. Sim, não, mas é que às vezes tu quer, tipo, pegar uma coisa diferente, né? Daí experimentar, assim, e tu acaba experimentando a coisa errada. Tá louco. E me conta uma coisa, Bruno, o que tu faz aí na Alemanha? O que eu faço aqui? Então, hoje em dia eu trabalho, porque na real, já vinha trabalho, né? Eu, tipo, recebi um convite de uma empresa que entrei num processo seletivo quando eu morava aí no Brasil. E daí eu passei no processo, eles me convidaram para me mudar para a Alemanha, assim. Então, tipo, tive uns 3 meses ainda no Brasil para fazer tudo que precisava fazer para a mudança. E, basicamente eu vim para trabalhar aqui, tipo, e já tô na segunda empresa, já mudei de emprego uma vez. E, cara, me adaptei muito bem aqui, minha família também se adaptou bem legal. Tipo, meu filho, ele já, mais velho, já tá frequentando a escola, já tá falando alemão muito bem, assim, bem fluente, desde uns 6 meses, assim, que ele começou na escola, ele já pegou o alemão. E também a Lana conseguiu uma professora brasileira para dar aula por Skype para ele e, tipo, ajudou muito. Então, basicamente eu vim a trabalho e a gente acabou se adaptando e estamos aqui. Que legal. E no ambiente de trabalho, o que tem diferente, assim, o que tu nota aqui? O que tu mais vê de diferença assim, nas empresas aí daqui? O diferente é que tem pessoas de todo mundo trabalhando aqui, né? Não tem só
galera europeia, conheci pessoas, tipo, do Oriente Médio, da África, da América Latina, América do Norte, então tem a galera é bem diferente, assim, tu conhece pessoas de todo mundo, que por Berlim, né, ser esse lugar multicultural, tu acaba tendo a oportunidade de ter contato com uma galera bem diferente. Mas o que eu posso dizer da principal semelhança, assim, que eu vejo é que empresas, assim, todo mundo tem problema, sabe? Tipo, problemas organizacionais, assim, são comuns, assim, não importa o lugar que tu tá, sempre tem. Ô, cara, eu ouvi dizer que ágil não funciona muito bem em algumas empresas aí. Tu acha que isso tem a ver com a cultura da Alemanha? Cara, eu não sei se tem muito a ver com a cultura, mas eu tenho. Conheço empresas, assim, que tem problemas, assim, tipo, de implantar aquela transformação ágil, que nem eles falam, sabe? Então. Mas eu não sei se é muito cultural, o que é, se é. Depende da empresa mesmo. Porque nem eu falei, sabe? Das empresas que eu trabalhei aqui, das 2 empresas que eu já trabalhei aqui, todas elas tinham pessoas de todo mundo, assim. Tanto na área de desenvolvimento, quanto na área de agile. E todas, assim, tu percebe, assim, que elas têm uma dificuldade, assim, de implantar essa metodologia, sabe? Uhum. Ou alguns pontos falham, assim. Na real, na primeira empresa que eu trabalhei aqui já era uma equipe menor, a empresa era menor também, o departamento de TI era menor, então já foi mais simples, assim, então a gente já conseguia trabalhar com Scrum, todo mundo sabia como funcionava, tipo, a única parte é que o pessoal do business não entendia muito bem, e eu acho que às vezes é isso que torna mais difícil, assim, implantar o ágil, sabe? Mas eu acho que isso não é particular daqui, isso aqui é a mesma coisa que acontece em outras empresas, em outros lugares do mundo, sabe? Acho que... Sim, com certeza, né? Então a gente pode ver que esse tipo de coisa não é algo que acontece só aqui com nós, né? É verdade, né? Na realidade, assim... Só que a gente não tem essa ideia aqui uma minoria, eu acho, de empresas consegue realmente fazer uma transformação ágil e trabalhar dessa forma. Eu acho que não é uma grande parte, não. Não é meio que uma romantização, assim, do trabalho internacional, de ver os papers, ver o que é produzido de material em artigo e ver aquilo ali como se fosse o aplicável em todas as empresas, né? Aí tu vê lá um artigo bacana sobre Agile, sobre desenvolvimento, sei lá, assíncrono, microserviços. A gente acha que aquilo ali é o que é aplicado em todo lugar, né? A gente tenta aplicar aqui, mas talvez não é também. Tem os mesmos problemas exatamente. Lá, tem aqui também, da dificuldade, software legado, infra que não aguenta, sabe? Não. Agora, cara, atualmente a gente não tá distante das outras coisas, né? Com o crescimento da tecnologia, assim... De outros países. De outros países, tá todo mundo igual, na verdade, entendeu? É só uma questão, acho que, muitas vezes, da visão do negócio mesmo, do que de tecnologia. Sim. Na real, sabe que eu sei de algumas empresas que tem um case muito bom, assim, mas eu não sei exatamente se é a transformação ágil ou se eles já, desde o começo, eles já iniciaram, sabe, aplicando ágil. Que daí eu acho que funciona melhor. Acho que o que as empresas demoram mais é, tipo, nessa transformação, assim, até todo mundo entender como funciona, como aplicar. E todo mundo ter o mesmo, digamos, mindset, sei lá, da coisa. Acho que isso que é o maior impedimento, assim, para algumas empresas, assim. E que nem... Eu tava falando com um colega de trabalho que ele é da Nigéria, sabe? E a gente falando, assim, quando eu mudei, assim, eu achei que ia encontrar, tipo, trabalhar no exterior ia ser uma coisa que eu ia encontrar as grandes mentes da humanidade aqui trabalhando, e ia aprender muito, sabe? Daí quando eu comecei a trabalhar mesmo, e até ele concordou, porque ele também presenciou a mesma coisa, que, cara... Tipo, todo mundo é normal, sabe? Com certeza tem empresas que tem talentos, assim,
galera que cria e, sabe, desenvolve extremamente bem, assim, mas, cara, no final das contas, é todo mundo ser humano, todo mundo tem... Ninguém é perfeito aqui, sabe que tá aqui no exterior, sabe? Tipo, a mesma tecnologia que a gente usa aqui tá sendo usada no Brasil, na Nigéria, lá em Lagos, que é a cidade de onde ele vem. Então, sabe, o negócio, como a tecnologia hoje é open source, tá disponível para todo mundo, sabe, não tem mais... se tu tem uma boa internet e tu corre atrás, tu consegue aprender, então... Eu acho que não tem mais aqueles redutos onde a informação está alocado, tipo uma universidade, onde aquele conteúdo só roda ali dentro e só é capaz de executar aquela tecnologia inovadora quem saiu dali. Aí fica regionalizado, né? Hoje, como tá tudo na internet, tu tem aí cursos muito bons do MIT online, tu pode fazer igual o cara que tá lá estudando, entendeu? Então tu não vai ter mais essa barreira de, tipo, da demora, de ter que vir um cara que estudou num lugar para ir para outro lugar para repassar o curso. Hoje tem muita... Real time. Sim. Hoje tem muito investimento das próprias empresas, né? Construir algumas coisas próprias, internas, e aí eles usam por um tempo e aí depois sim eles liberam para a comunidade, tem né? Um segundo momento onde a descoberta e a criação de coisas acontece, né? Mas aí são as empresas que têm um porte já considerável em um tempo para poder entregar essas coisas, né? E aí sim, todo o resto do mundo usa, né? Aí vira a mesma... Vira open source de início, depois vai uma empresa lá, fica responsável, aí começa a cobrar o suporte e é isso que a gente tem. Eu conheço uma empresa que tem um amigo meu que trabalha, que se chama Zalando. Cara, e eles desenvolvem bastante ferramenta open source, assim, eles têm tudo disponível no GitHub deles e eles até receberam um prêmio da Cloud Foundation, esqueci todo o nome ali, mas eles até receberam um prêmio, assim, por ter várias ferramentas Cloud Native e, sabe, dar suporte para elas, assim, e ter dentro da empresa, assim, uma comunidade engajada, assim, distribuir ferramentas open source. E isso também é uma forma de atrair talentos, né? Porque se a tua empresa, ela disponibiliza assim, ferramentas open source para a comunidade e está ativa na comunidade, acaba atraindo pessoas que têm também esse mesmo interesse, né, de trabalhar com open source ou que tem interesse em contribuir com alguns projetos. Não. Então, é bem legal, assim. Tem umas empresas assim, que eu conheço aqui que fazem isso e é bem a gente show. falou de que quando a empresa disponibiliza sei lá, um framework, uma ferramenta, né? E aí documenta super bem, tem um cuidado com o desenvolvedor quando vai aprender aquilo ali, né? O cara fica admirado, pô, é o que eu quero trabalhar. Todo mundo tem um sonho, tipo, como é que é trabalhar numa empresa de software? É assim, eu vou ter a preocupação de construir super documentações, vai estar tudo muito bem organizado, vai ter vídeo, vai ter aula, vai ter aquele código bonito que tu vai gostar de codar, sabe? Com aqueles conceitos de solid, com os conceitos de dry. E aí tu consegue, tu vai a implementar isso numa ferramenta e vai disponibilizar pra galera, a pessoa vai olhar e falar, pô, eu quero trabalhar aqui, eu quero ir lá, né? E eu quero trabalhar com isso, né? É uma forma diferente de fazer hoje, né? Digamos assim, mais atualizada. Porque não sei se vocês lembram, mas antigamente, quando tu começava a desenvolver, independente da linguagem que for, sempre construía um framework teu que fizesse um monte de coisa que tu precisava, né? Então acabava que cada desenvolvedor acabava construindo um framework para fazer parte do tool belt dele, né? E esse framework muitas vezes os colegas continuavam usando. E quando vê, o software que aquela empresa construía era todo baseado em cima de um framework. Né? Só que era um framework próprio, né? Customizado. Hoje em dia a gente não tem mais essa prática de fazer isso, né? Então, por quê? Porque esse framework ele é customizado, ele é específico, então não é todo mundo que vai conhecer. Quando alguém entrar na empresa, vai ter toda aquela curva de aprendizado para aprender a mexer naquilo, para depois o cara conseguir sair produzindo. O framework é o cercadinho, né? Quando tu vai no cercadinho, tudo tem que ser dentro dele, né? É diferente de construir com uma ideia do tipo, sei lá, um clean architecture, né? Que é mais do tipo, eu só vou trabalhar com as minhas interfaces e eu vou servir vários outros serviços que vão estar se comunicando, né? Sim. O ideal seria generalizar esse framework e tentar distribuir na comunidade
montar uma comunidade em volta que daí a galera vai É. saber usar e, sei lá. Acho que Tem daí um- seria mais um ponto. Tem um dev que é bem conhecido principalmente na comunidade de JavaScript, de Node, né? Que é o Substack. E ele é um cara assim, uma vez eu vi uma palestra dele aqui no BuzzJS, e ele falou assim, cara, eu gosto de fazer aplicações, bibliotecas pequenas e super potentes e que resolvam o problema de uma forma bem objetiva, né? E aí ele é o cara, ele desenvolveu o Browserify, que é um dos primeiros bundlers de Node para JavaScript, para front-end, né? E aí ele falou isso na palestra dele, assim, tipo, não, eu gosto de fazer coisas pequenas, direcionadas, objetivas, né? E a galera que acompanhava o que ele fazia disse, pô, é legal, todo mundo quer trabalhar com uma coisa super funcional, performática pra caramba, que todo mundo vai gostar, né? Ô Bruno, então me diz uma coisa, e hoje tu trabalhando com o que exatamente aí? Qual é a tecnologia, o que tu trabalha? Porque assim, me apresentaram, eu lembro um tempo atrás quando o Inácio te apresentou, ele falou assim, ó, o Bruno é um cara fera em Java, que ele abre a biblioteca do Java pra saber os métodos que estão lá dentro, saber como é que funciona, saber se vai bugar alguma coisa, porque conhece, assim, ó, o beat da parada. Cara, eu tenho trabalhado com Java já faz um bom tempo mesmo e continuo trabalhando com Java aqui na empresa que eu estou atualmente. A gente é um sistema financeiro e basicamente programando em Java. A gente tem os Spring aqui. Então até na outra empresa que eu trabalhei também, desde que eu vim para cá, comecei a usar Spring. Na época que eu trabalhava no Brasil, não tive muito contato, mas aqui eu tive mais contato porque eu vi que várias empresas que usam Java, assim, que tem como linguagem principal, assim, na empresa Java, eles têm usado bastante Spring. E, cara, já trabalhei com Kubernetes, com Azure como Cloud Provider e várias diferentes ferramentas, assim, de monitoramento, como tem Splunk, tem Grafana com Prometheus, então tem um leque bem grande assim de ferramentas que eu acabei aprendendo aqui, né? Porque também quando eu saí daqui eu também não saí do Brasil, também não tinha muito contato com Kubernetes, essas outras ferramentas assim. Isso foi uma demanda do teu trabalho, assim, tipo, tu precisava entregar uma funcionalidade com aquela tecnologia e tu ia lá e implementava junto. Então era tipo exatamente. um full stack, assim. Lá no Java, também vai fazer infra, vai fazer as filas. Tipo, eu gosto de trabalhar com essa parte de DevOps também, assim, eu gosto de estudar bastante essas paradas para saber, mesmo que eu não vá aplicar, assim, às vezes no meu trabalho, no meu dia a dia, assim, mas provavelmente eu vou ter que conversar com alguém do DevOps para, sei lá, colocar um servidor novo, um microserviço novo no ar e... sabe, é bom tu entender, assim, como teu código tá indo pra produção. Acho que isso é muito importante, assim. Com certeza. Então, Vocês não... O dev aí não entrega a parte da infra também? Ele entrega só o artefato? Isso depende muito, assim, da empresa. Tipo, a primeira empresa que eu trabalhei aqui, a gente tinha um DevOps que ele cuidava de iniciar a infraestrutura, mas quem mantinha era a galera do desenvolvimento, sabe? Na empresa que eu tô atualmente, como eles não estão em nenhuma cloud ainda, tipo, eles têm servidor on-premise, então tem uma equipe de infraestrutura que cuida disso, porque tem muitos recursos compartilhados entre equipes, assim. Mas a maioria das equipes já tem microserviços, então, tipo, tu é responsável pelo teu monitoramento da tua aplicação, pelos alertas, por manter ela rodando em produção, deploy em produção, mas quem constrói essa infraestrutura para disponibilizar isso, daí já é uma equipe separada. Mas isso varia muito da empresa, assim, mas acho que quem está já rodando com software em cloud, assim, alguma nuvem, eles estão já... Tipo, o desenvolvedor já tem mais acesso a ferramentas e a montar, tipo, novos containers e fazer o deploy, sabe? Já tem mais essa ownership, digamos, da parada. Então, varia muito, assim.
E outras linguagens, assim, tipo, além do Java, usando o Spring, né? Como é que anda, assim, tipo, o pessoal usa outras tecnologias no mesmo projeto? Ou o pessoal tem essa tendência de usar a mesma linguagem de cima a baixo, o mesmo framework em tudo, né? Como é que funciona, hein? Nas empresas que eu trabalhei, a gente basicamente usava, como já era diretriz usar Java, a arquitetura basicamente já estava em Java e a maioria da galera de desenvolvimento, sabe, eu já trabalhava com Java há tempo. Com certeza é Java em toda a infra, assim. A não ser a galera que trabalha com Data Science, daí já usa Python. Mas o que eu vejo, assim, é que tem várias empresas, assim, que já tem um leque maior, assim, de tecnologias. Tipo, tem várias empresas aqui que eles disponibilizam online, tipo, um radar, assim, de tecnologia, que nem a ThoughtWorks faz, sabe? Uhum. E daí eles já tem uma equipe de arquitetura que monta esse radar, assim, e daí tem as tecnologias que já estão testadas e eles já colocaram em produção e viram que dá certo. Então, mas tem várias empresas que não usam só Java, trabalha com Go, trabalha com Kotlin e Python, então é bem variado, assim, tipo, direto, assim, eu recebo oportunidade no LinkedIn, por exemplo, de outras empresas selecionando e eles estão sempre, assim, procurando. Até tem empresas, assim, que procuram desenvolvedor Java para trabalhar com Golang, porque provavelmente a arquitetura deles tem a infra já tem esses dois tipos de serviço rodando, sabe? Uhum. Aqui a gente tem recebido já bastante demandas de perfis de pessoas com Go. Com Go, né? Uhum. E é difícil achar, bem difícil. Sim, é porque o mercado tá começando, as pessoas estão, tipo, até tu encontra alguém que fez uma POC, né? Fez um Hello World na vida. Alguém que brincou. Mas alguém que realmente subiu um software em produção em Go. É difícil achar, né? Realmente. Sim. Acho que daí o negócio é investir em pessoas que tenham uma boa lógica de programação e treinar, né? Uhum. Isso aí. O Nubank fez isso bastante com pegou o pessoal de Java e ensinava a fazer, como é que é o nome da linguagem lá? O Clojure. Né? Que é um funcional de Java, né? Então, Sim. Eles não se preocupavam, o mercado não tinha muito profissional, mas contratava as pessoas com outras competências, né? E aí só condicionava, treinava, fazia toda a parte de adaptação da pessoa no Clojure, né? Dentro do negócio deles, eles já tinham essa previsibilidade de que não era requisito tu ter o conhecimento da linguagem de programação, né? Específica. E que isso ia ser parte do processo, a pessoa aprender ali, né? Ela tinha que só ter um potencial para conseguir aprender, enfim, é isso que eles identificavam nas entrevistas, né, dos candidatos. Uhum. Até porque se tu é desenvolvedor, tu não vai parar de estudar nunca, né? Porque sempre tem uma coisa nova e se tu parar no tempo, já era, né? Quando vê, tu tá, sei lá, totalmente desatualizado, né? Até com Java, assim, como mudou a linguagem desde tipo, a última versão que eu usei no Brasil era 7 para 8. Hoje aqui várias empresas já estão usando Java 11, Java 14, tá? Então, e é um negócio que evoluiu e mudou um monte. Então, mudou se tu não Java mudou a né? forma de fazer as releases dela, né? Agora tá mais acelerado, tanto que a 6, 7, 8 demorou anos pra fazer, agora a cada semestre, né? É isso aí. Exatamente. E por falar em estudo, Bruno, o que tu tem estudado atualmente? Então, eu tenho estudado bastante Golang, Node.js, várias paradas assim que vem fora do Java e tipo, mais assim é por mim mesmo, assim, pra brincar um pouco até. Às vezes quando tem algumas paradas no trabalho assim que não é coisa que vá para produção, não é mudança no software que já tá rodando no microserviço, eu até arrisco fazer um script lá em Go só pra, sabe? Só pra correr um risco, né? Isso, né? Porque não? Um Só batch pra chegar processing numa sexta-feira e largar um negócio em produção. Meu Deus. Sim, é só pra fazer, tipo,
prova de conceito, assim, pra brincar mesmo. E, o que mais, cara? Eu tenho estudado bastante Kubernetes também e umas ferramentas da Amazon também, tipo, da AWS, por exemplo, Lambda. Essas coisas tenho visto como é que funciona. Gosto, assim, de... Quando dá um tempo, assim, entre meia-noite e 6 da manhã. Sim, 2 filhos em casa, né, cara? Ah, E o Bruno também tem feito outras coisas, né? O Bruno ele tem um podcast no Spotify, né, Bruno? Quer comentar com a gente um pouquinho sobre? Ah, pode crer, Eu comecei ano passado um podcast, basicamente porque, que nem eu tava falando, sabe, Berlim aqui é multicultural. Cara, eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma galera, assim, de outros países, e eu achei que ia ser uma ideia massa, assim, eu começar a documentar isso num podcast, sabe? E a gente tá no meio dessa pandemia, acho que foi uma boa oportunidade, assim, para fazer uma coisa diferente. Então, eu comecei a gravar esse podcast, que se chama The Unknown Developer Podcast. E atualmente eu tenho liberado no Spotify, mas também tu encontra, assim, em outras plataformas de streaming. E, cara, foi bem legal, assim, porque é basicamente entrevista com essa galera que eu conheci aqui, tem brasileiros também, e o podcast é todo em inglês, e é muito legal, assim, porque acabei aprendendo um monte de coisa dessa galera que eu entrevistei. Então tem esse meu amigo que eu já comentei da Nigéria, tem uma galera um amigo da Nova Zelândia que trabalhou comigo aqui, tem uma QA da Ucrânia, então tem, sabe, galera e tem mais uma galera que eu conheço e que eu pretendo convidar para participar, porque agora eu tô dando uma pausa também no final de ano. Eu resolvi dar uma pausa da primeira temporada e vou começar a segunda logo. Então, é muito, muito legal, assim. Eu curto muito, assim, conversar sobre TI, então achei bem legal, assim, tudo que eu aprendi durante essa primeira temporada. uhum. E basicamente eu tava fazendo tudo sozinho, sabe? Tipo, gravar os episódios. Eu gravava usando uma ferramenta para gravar remoto. A gente nunca gravei em vídeo, mas só áudio, assim, tipo, fazer edição. Então, não é só o trabalho de entrevistar, mas também eu tenho brincado um pouco pra editar o som. A gente descobriu isso colocar uma aqui também. Estamos- A gente achou que era assim, é só uma entrevista, faz aqui, papapá, pipipi, e é um monte de coisa pra fazer e organizar. E aqui os cabos aqui, ó, pra trás da câmera, é uma emaranhada de cabo, né? Pode crer. Não cheguei a fazer nenhuma entrevista presencial, mas de repente depois dessa pandemia vai rolar. E, na real, tu até consegue gravar um podcast e mandar o áudio como foi gravado, assim, ou fazer ao vivo. Mas a minha ideia também era colocar outros esquemas, assim, colocar uma música de fundo, fazer umas edições, assim, até pra ter uma qualidade melhor, assim, no podcast e tal. Pode parecer que não, mas isso aí dá trabalho. Dá trabalho pra caramba. Não, valeu, né? A gente tá aprendendo isso aí também, todos esses detalhes aí de como é que faz. Tá? A gente vai colocar aqui o link à disposição, o pessoal aí que tá assistindo a gente, tá ouvindo a gente também, do canal aí do Bruno. E aí segue lá, com certeza vai ter muito assunto bom lá. Mas os assuntos que vocês tocam lá é mais tecnologia, é mais pra conhecer as pessoas, ou é tudo junto? É meio misturado, assim. Basicamente, tem uma primeira parte que é falando sobre a pessoa, sobre como ela começou na TI. E daí, às vezes, quando tem algum assunto de tecnologia que dê para comentar, a gente comenta, assim, sobre o projeto que a pessoa está trabalhando na empresa, porque nem todo mundo pode abrir, assim, detalhes sobre os projetos que estão trabalhando, sabe? Mas, às vezes, a pessoa trabalhou com algum open source ou tem algum conceito que aplicou na empresa e que, sabe, a gente consegue comentar, assim, daí, basicamente é isso. Mas, tipo, a primeira parte, assim, é bem entrevista, assim, contando sobre
carreira, sobre como a pessoa chegou em tal posição como desenvolvedor sênior, o Scrum Master, o CTO. Então, é bem voltado à carreira e tecnologia, assim. Ah, que legal. Bem massa. Quando é que tu... E essa ideia, tu partiu... Tu tava em algum bar com a gurizada, tomando uma gelada, e aí teve essa ideia, Bruno? Como é que foi? Foi bem diferente, assim. Eu tava em casa, sem fazer nada e... Sabe, vou criar um podcast. Tava lá tomando meu canecão de chopp de 1,5 litro, aqui na Alemanha, normal. Porque... na época a gente já tava em lockdown, aqui não podia sair pra bar nenhum, então... Não tem delivery de canecão essa ideia também? sozinho. Isso tem, né? Pois é, eu até me admirei que vocês não perguntaram das cervejas ainda. Não, agora daqui a pouco a gente começa a relaxar aí. Infelizmente não tem cerveja aqui hoje na caneca, a gente não se preparou pra isso, mas... Agora a gente vai relaxando um pouco os papos aqui. Eu ouvi dizer que tem muita coisa boa aí por aí, hein, cara? A gente perguntando a comida. A comida tradicional aí que o pessoal come é tipo Oktoberfest aqui, salsichão, chucrute e pretzel? Cara, tem isso, tem sim, com certeza. Sabe que tem um estigma, assim, da visão que o mundo tem sobre a Alemanha. Porque, na real, por exemplo, no sul a gente tem algumas cidades que são de origem alemã, sabe? E eles têm aquelas danças e vestes, sabe, diferentes, assim. Tipo, que a gente vê no Oktoberfest aí, por exemplo. E, na real, isso é de uma região específica aqui da Alemanha, que é no sul da Alemanha, que se chama Bavária, sabe? Bavária. E, na real, aqui em Berlim, assim, a gente é um pouco diferente, sabe? Porque, na real, a cultura deles aqui não é a mesma da cultura da Bavária, assim. Eles também... Que nem no Brasil, né? A gente tem diferentes culturas em vários estados do Brasil. A mesma coisa aqui, sabe? Então... mas tu encontra... Tipo, comida... joelho de porco... batata, eles comem bastante. Então... tipo, a alimentação, assim, tipo, os tipos de comida que eles têm aqui são... Deu uma falhada. Opa, deu uma cadinha. Aí voltou. Caiu ela. Pode crer. E é isso, assim, daí, tipo, tem... Que nem eu tava falando, né? Tem vários tipos diferentes de comida, assim, que às vezes tu encontra lá dessa região da Bavária. Eu não cheguei a visitar ainda Munique, lá que é o lugar onde tem acontece o Oktoberfest. Oktoberfest, isso. Sim, Mas aqui em Berlim a gente tem um restaurante, assim, que é típico da região da Bavária, e daí tu encontra vários tipos de alimentos, assim, que também tem aparecido aí no sul, né, no Oktoberfest. E já foi lá na Oktoberfest, lá em Munique? Não. Não? Não visitei Munique ainda, mas tá no roadmap. Não sei se a gente vai pelo Oktoberfest ou pelo menos visitar lá. Mas já visitei algumas cidades aqui da Alemanha, tipo Hamburgo, e outras cidades menos conhecidas internacionalmente, tipo Hannover, sabe? Visitei Görlitz, também é uma cidade bem legal, assim, que eles... foi utilizada bastante para filmes famosos, tipo Bastardos Inglórios, assim. Daí tem cenas filmadas na cidade, bem legal. E outra coisa, sabe, que morar aqui na Europa te dá muita oportunidade de viajar, assim, quando não se tem uma pandemia, obviamente. Mas é bem acessível, assim, viajar para outros países aqui da Europa, então é bem... Cara, é uma oportunidade, assim, fora de série, assim. Muito legal. Cara, 3 anos já passou muito rápido, velho. Passa rápido também o tempo. É verdade. Tá aí, conta aí, fala da cerveja, então. Qual que é a Skol daí? Então, sabe que tem um negócio aqui na Alemanha que é o seguinte, ó, que existe uma fórmula que é basicamente acho que não sei se está na Constituição. Com certeza não tá na Constituição deles, né? Deve ser um acordo entre os cervejeiros lá. Eles têm uma fórmula de como
como fazer a cerveja, digamos, corretamente, ou para ela ganhar o certificado de pureza deles aqui, sabe? Então, uma coisa que é diferente aqui em Berlim é que tem muita cervejaria artesanal que eles procuram variar, assim, não seguir essa mesma fórmula, mas, ao contrário, assim, criar diferentes tipos de cerveja e, sabe, aplicar diferentes técnicas, assim. Então, cara, tu encontra bastante cervejarias aqui e, nossa, é incrível, assim, tem muita cerveja boa. Ah, legal. Mas não tem, assim, tipo, uma cerveja que é a tradicional, que o pessoal mais toma, que é a mais vendida, tipo, a tradicional zona, assim. Aqui tem a Berliner, que é uma cerveja bem acessível e... e a cerveja aqui também é muito barata, assim, se tu ganha em Isso é euro, importante. obviamente. Ah, é? Isso é importante. Quantos pilas? É tipo por exemplo, uma Berliner de 500 ml tu encontra por €1 e 30 centavos. €1,30. Tá bom, Muito hein? barato. Boa. Uma vez eu tava num bar tomando uma serva com a Ariel, daí a gente vai pagar a conta, né? Serva artesanal, e aí sempre dá um valor alto, né? Daí o Ariel, tá louco, cara, essa cerveja aí, caro demais. E eu falo, cara, não é que a cerveja é caro demais, é que a gente bebeu demais, né? Mas a ideia é não mudar a quantidade de cerveja que tá bebendo, a ideia é mudar o preço, né? Sim. Eu tava falando do preço de mercado, mas obviamente se tu vai num restaurante ou num bar, assim, tu paga um pouco mais caro, assim, mas preço de mercado tu encontra cerveja artesanal, assim, também, a média de preço é até 2 euros, assim. Não é muito diferente, então, o preço de uma artesanal e uma industrial. O preço não é tão diferente, assim. Mas tem algumas outras cervejas que daí tu compra uma garrafa de, sei lá, 250 ml, daí é um preço compatível também de 2 e 1 euro, 1 euro e 2, assim, mais ou menos. Tu vai tomar menos, mas também é outra qualidade, né, também. E qual que tu prefere aí? Qual que tu toma, geralmente? Ou tem uma curioso. que eu compro direto aqui que eu não lembro o nome, porque é muito complicado, assim. Tu lê aquela, parece uma frase, assim, é uma palavra só em alemão, né, cara? Tem uma aqui no Brasil que também tem um nome super complicado, assim, é gigante. Crunch. É uma Stalker, alguma coisa, assim, mas, cara, não consigo decorar ainda, porque toda vez que eu tô bebendo ela, eu vou me esquecer, provavelmente. O ritmo é bom, então. Que deve ter bastante variedade, né, cara? Então, o cara vai pegando uma diferente por vez e se não anotar, não vai lembrar. Não vai lembrar. Tem um mercado aqui que é tipo o Zafari, assim. Tipo o Zafari. Tipo, eu tenho um mercado do esquilo aqui do Rio Grande do Sul. A minha visão dele é que é tipo o Zafari, assim. Daí ele tem várias cervejas de vários lugares, assim, da Alemanha, assim, eles vendem. Então, cara, tem muita variedade, assim. Às vezes, tem um amigo meu, assim, que ele tentou beber a cerveja mais barata que ele achasse, assim, no mercado, assim. Daí ele achou um latão aqui de 29 centavos, acho que era a cerveja. Mas era horrível. Era horrível? Daí não dá. Mas tu imagina, né? Se tu assim, não é apreciador da cerveja, mas gosta da tonturinha, já tem uma opção mais barata. Tem uma opção, né? Tem uma boa opção, né, cara? Bem barato, né? 29 centavos. É isso aí. E tem outra coisa aqui nos mercados é que tu pode retornar, sabe, a garrafa ou a lata e daí tu coleta, leva numa maquininha assim no mercado e ela te devolve uma fichinha assim que tu pode ir no caixa ou pagar as tuas compras ou trocar por dinheiro, sabe? Massa, hein? Porque tem que fazer um negócio assim também. Aqui um negócio de reciclagem, assim, é muito, muito eficiente também, assim. E tu tem que ser organizado, assim, por exemplo, aqui eu moro num bairro, assim, a gente tem, nesse prédio, assim, a gente tem uma parte onde coloca o lixo, sabe? E lá tu tem que levar o lixo separado, assim, e dependendo se estiver muito bagunçado ali,
a galera que vem pegar o lixo, assim, o caminhão de lixo, eles te deixam Nem o tira. negócio ali. Se tu não deixar organizado e bem separado, assim, eles não recolhem o lixo. Daí, Ó. sabe, o pessoal preza bastante, assim, pela reciclagem. Também no mercado, tu tem que levar a tua própria sacola. Eles não fornecem sacola, a não ser que tu compre. Uhum. Mas, basicamente, também tu tem que... Se tu não quiser gastar sempre com isso, tu tem que, né, Tem que levar ter essa sempre a conta, tua. cara. Eu lembro que há um tempo atrás estava tentando aplicar umas normas assim, né? Os mercados começaram a fazer, mas não durou muito tempo, né? Uma vez que outra tu encontra alguns ainda É. fazendo isso, mas não é tudo que é lugar, não. Eu sei que nos Estados Unidos também é comum tu ter que pagar pela embalagem. Tem outros lugares assim, tipo, é bem comum, assim, tipo, o pessoal já nem se assusta, sabe? Com o negócio, tipo, tá, tem que pagar mais uns pila. Né? Mas e no mais aí, como é que estão as coisas? O que estão os planos pro futuro? Então, cara, na real, tô estudando bastante umas tecnologias diferentes, também estudando sobre liderança, Uhum. porque acho que minha ideia futuramente é mudar para trabalhar mais, assim, essa parte de liderança técnica Uhum. e acho que é uma coisa que eu quero, assim, pro meu futuro. Mas E acho que uma posição dessa tu vai precisar de mais alemão, né? Vai ter que ter uma fluência melhor com o alemão. Não sei como é que tá teu alemão agora também, né? Mas, enfim, provavelmente é uma posição que precisa, né? Ou não? tá zero, mas não, na Tá real, zero? na real não precisa, assim. Aqui, quem precisa realmente ter alemão, assim, numa equipe de TI seria o Product Owner. Ele tem que ter, assim, se a galera do business Uhum. geralmente é mais alemã e prezam por falar mais alemão. Então, geralmente é o Product Owner que tem que ter, assim, mas a maioria das vagas, assim, tipo, tu consegue, sabe, achar uma vaga de liderança que não requer, assim, sabe, fluência em alemão. Porque, basicamente, a equipe de TI, assim, a maioria das empresas aqui, elas falam inglês, então... Não faz sentido, né? E Brasil? Existe Brasil nesse futuro? Cara, eu tô com saudade do Brasil, assim, a gente tá meio que impedido de visitar agora, e mas com certeza, esse ano a gente vai tentar, se as coisas melhorarem, a gente vai tentar visitar, mas voltar é meio difícil, sabe? Aham. Bom, provavelmente deve ter uma outra parte da tua família que tá morando aqui ainda, né? Como é que funciona Sim, aí tem a distância? meus Aí? pais, meu irmão, tem a minha sogra, que tem família da minha esposa também, a minha família. É difícil, a distância a saudade é grande, assim, mas, né, tipo, é um negócio que, por nós, a gente vai ficar aqui um bom tempo. Até porque a gente se mudou, tipo, nossos filhos aqui estão falando alemão, estão se esforçando para aprender isso, a gente não vai, né, jogar isso Desfazer. tudo pro ralo agora, né? É legal, porque a ideia é essa, né? Tu adaptar a tua família inteira, né? Se todo mundo tá adaptado, acho que, pô, Sim, vale né? a pena, né? Tá valendo muito a pena. E em casa, daí na casa de vocês, falam tudo em português. Sim, a gente fala português e tem que ser, né? Até porque o Bruno falou que meu alemão tá meio. Tá meio zerado, meio zerado. Cara, meu alemão tá bem que assim não existe, sabe? Acho que a Lana tá fazendo aula de alemão e tá indo muito bem, sim. O meu filho maior, o Samuel, ele também tá falando fluente alemão. E ele também começou a aprender inglês na escola, sabe? O outro menor, o Matheus, ele tava frequentando a creche aqui, também tava pegando mais o alemão. Mas ele e o Samuel, eles às vezes brincam assim, ou com outra criança que encontram num parquinho, assim. Daí eles falam alemão, assim, tipo, já estão bem adaptados, assim. Eu que tô Tá de precisando fora. estudar. Tô precisando estudar um pouco.
largar um pouco os livros de TI, os sites de TI, e tentar focar um pouco no aprender alemão. Não tem documentação de TI em alemão, né? Tudo em inglês, né? Aí não treina. Sim, e tu acaba, tipo... Porque quando eu vim pra cá, tipo, a empresa que eu tava trabalhando, eles estavam usando tecnologias, assim, que eu tive que correr atrás pra aprender também, sabe? Tipo, não era coisas que eu usava no dia a dia. Então, tu acaba tendo outras coisas pra estudar, outras prioridades e, né? Daí passa 3 anos e tu não sabe muita coisa do idioma. Sim, o cara tem que trabalhar, né? É verdade. E como é que é a questão da saúde aí, Bruno? Eu lembro que uma vez tu comentou comigo, vocês têm um número bem expressivo de uma quantidade de imposto que é pago, né? Sim. E pelo visto isso é bem utilizado pelo governo, né? Realmente, aqui o que a gente paga de imposto aqui, tu vê que tá sendo bem investido e porque a cidade tá sempre se renovando e a questão de saúde, assim, é que é obrigatório tu ter um seguro de saúde aqui. Tu tem 2 opções, tem o seguro público que tu ainda paga, mas por exemplo, se tu tem no teu emprego, assim, a empresa paga metade do custo e tu paga a outra parte que, na verdade, é descontada do teu salário, né? Ou se não, tu tem o seguro privado, mas basicamente a maioria das pessoas opta por o seguro público porque também é muito, muito bom a saúde pública, assim. Tipo, com certeza tem espera, se precisar ir no hospital, existe uma espera, assim, mas mesmo assim, sabe, é bem organizado, assim. Pelo menos que eu presenciei até hoje é bem organizado. E também impostos, o custo é bem alto, assim, mas tu vê, assim, que tá sendo bem utilizado, sabe? É isso aí. E porque o governo aqui, ele ajuda muito as famílias, sabe? Tipo, por exemplo, quem tem filhos, tu consegue aplicar pro governo para receber, tipo, o Kindergeld, que chamam. Que é uma ajuda de custo do governo para tu gastar com as necessidades dos teus filhos, sabe? Então, sabe, eles têm, tem várias... Pra todos que têm filho? Sim, exatamente, para todo mundo. Não é um negócio que nem, digamos, se comparar ao Bolsa Família aí que tem no Brasil, sabe? Uhum. Só que ao invés de ser restrito para uma pequena parte da sociedade que realmente precisa, aqui é para todo mundo, sabe? Mas também tem outros projetos do governo, assim, que são para apoiar pessoas, assim, que mais necessitadas e tal. Até quando tu vem de outro país e tá querendo se adaptar na cultura. Por exemplo, a minha esposa, ela tem a opção, assim, de entrar num processo, assim, do governo que ele vai te ajudar a arranjar um emprego numa área que tu se adaptar melhor, sabe? Então, para quem vem para cá e não tem visto de residência, mas não tem emprego ainda, sabe? Tem a opção, assim, de tu estudar o alemão e daí, nesse processo, assim, se tu passar em todo o teu curso, eles ainda te ajudam a procurar emprego. Então, tem vários, assim, benefícios e também programas, assim, do governo para te ajudar nesse sentido. Beleza. Bem Bruno, legal. me diz uma coisa, tu indica para alguma outra pessoa aqui no Brasil que tem interesse em trabalhar na Europa, sair do Brasil? Qual que seria uma dica que tu daria para essas pessoas que têm essa vontade? A primeira coisa é, tipo, se tu já passou, tá num processo seletivo, sabe, é bom tu se organizar bem antes de tomar qualquer decisão, ver, assim, se o lugar onde tu tá se mudando, como é que funciona as leis, o que pode, o que não pode fazer, tipo, sabe, se organizar bem para chegar aqui já preparado e sabe realmente se adaptar melhor, digamos assim, na cultura. Então, tipo, basicamente tu tem que aprender, assim, sobre o lugar onde tu tá indo morar, sabe?
Porque, por exemplo, quando eu vim pra cá, a empresa que eu comecei aqui, ela não se dispôs muito a ajudar em alguns processos, sabe? Por exemplo, para renovar o visto. Claro, se eu pedisse, com certeza eles iam me ajudar, mas eu também estava tentando fazer algumas coisas por mim mesmo para aprender como funciona esses processos. Então, é um negócio que tu tem que já estar meio preparado e buscar na internet. Porque hoje em dia tu encontra dicas no YouTube, assim, de pessoas que moram aqui e falam sobre como é morar aqui, sabe? E eu acho que isso é basicamente a mesma coisa para outras cidades na Europa, assim. Tu tem que, sabe, aprender sobre a cultura, aprender como funcionam as coisas e tentar, especialmente, ver o custo de vida e se o salário que estão oferecendo para ti é compatível com o custo de vida da cidade onde tu quer morar, sabe? Porque aqui, por exemplo, Berlim é uma cidade, é uma capital, e o custo de vida aqui, o que tu gasta mesmo são impostos e o seguro, saúde, mas, tipo, custo de vida mesmo, assim, de mercado, já é uma coisa mais em conta, sabe? E o aluguel? Outra coisa que eu ia comentar é o aluguel. Aqui o aluguel é bem alto, e também é uma... Só que, por exemplo, na Alemanha, recentemente eles lançaram um projeto de lei para congelar o preço dos aluguéis, sabe? Então, já tá mais acessível, mas isso varia muito de cidade para cidade, sabe? Então, tu tem que saber se aquele valor que a empresa tá te oferecendo, tu vai conseguir alugar um lugar legal, sabe? Vai conseguir pagar os impostos e quanto vai te sobrar para te realmente gastar em outras coisas, né? Fazer a matemática básica, né, tem que fazer uns no início cálculos vai aí. ter que começar com os latão de 29 centavos, É isso aí. Sim. né? Depois pode ir até o de 2 euros. É. Exatamente. É isso aí, Bruno. A gente quer te agradecer aí pela tua presença, tá? Se quiser mandar um recado aí para o pessoal que tá nos assistindo, tá nos ouvindo aí, fique à vontade. A gente vai encerrando, a gente tá encerrando o programa de hoje. Pode que, brigadão aí, foi muito legal falar com vocês aí, e é muito um prazer, assim, participar do podcast, e olha, eu tenho assistido, tenho acompanhado, assim, e recomendo bastante pra galera de casa aí que tá pegando esse episódio hoje, assistam os outros episódios, é muito, muito legais. Legal. Show de bola. Então é isso aí, Bruno, muito obrigado pela tua presença aí. Sucesso na tua carreira, muita felicidade aí na tua família e também muito sucesso pro teu podcast lá do Unknown Developer. Tá show obrigadão. de bola, viu? É isso aí. Valeu. Então, e quando tu voltar ao Brasil aí, se quiser chegar aí, sentar na mesa com a gente aí, a gente já toma um canecão de chopp também. Beleza? Pode que, vamos combinar assim, eu já levo umas daqui pra vocês. Opa! Isso aí, ó, tá esperando aí. Tá gravado isso, viu? Tá gravado, é isso aí. Pode crer. Feito, pessoal. Então tá. Feito, obrigado. Abração. Bom, e não esqueça, você aí, né? Vai lá no YouTube, segue o canal, bota o sininho, aquele papinho, né, normal de sempre, né? Então, e também vai lá, já acompanha também o canal do Bruno aí no Spotify. A gente vai botar o link aqui na descrição. Isso aí, pessoal. Falou! Valeu. Falou, Bruno. Aê! Eu passo aqui, ó.